Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Então, a renúncia. Importante lembrar que o mal nem sempre virá com a sua aparência. Para identificar esse mal, é necessário constante vigilância. Né? Para renunciar, a gente primeiro tem que saber, tem que entender, e para isso a gente tem que vigiar. Então, a vigilância, dentro desse processo do vinde benditos do meu Pai, a implicação, né, do vinde benditos do meu Pai, ela é tão importante quanto a renúncia, porque você começa a renunciar porque quando você vigia. Porque quando você vigia, você entende o que é bom, o que é necessário, o que você tem que fazer, e aí você consegue vencer essa renúncia. Graça e paz. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão, é o que nós temos nos esforçado a cada dia para viver. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Você que caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Que a graça dele seja com cada um de nós nesta noite. Mas eu falei foi bom dia mesmo. Eu não errei não, viu? Que como todos sabem, para mim, o dia vai até meia-noite. Então, independente do horário, o dia de hoje, do início ao fim, é assim que eu desejo. Então, vamos lá. Já há um tempinho, já tem um tempinho mesmo, já vieram pelo menos umas 2 ou 3 palavras antes dessa daqui. Essa daqui já estava, mas não conseguia romper. Mas estava com um desejo de manter esse texto. E aí, aos pouquinhos mesmo, ela foi montando, o Senhor foi trabalhando e ela foi montando. E é um texto, é uma palavra, um assunto que a gente ouve praticamente todo dia. Assunto de muitos pregadores, talvez não tenha nada de novo, mas eu volto a repetir. Eu senti um desejo muito grande de falar. Então, se for repetitivo, me perdoe, mas aí eu costumo dizer que a gente sempre aprende alguma coisa, mesmo depois de ouvir 10 vezes a mesma coisa. Isso mesmo. E o texto é Mateus 25, de 31 a 26. Mas nós... Não, peraí. Mateus 25, de 31 a 26, né? 36. Você ouviu 26? Foi. Meu Deus. Tá ouvindo direito, não, Paulo? Meio ruim. Vou jogar culpa em você. Tá mais comum do que eu olhar uma coisa e falar outra do que vocês imaginam. Amém? 25. Mateus 25, 31 a 36. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros,
como o pastor separa os cabritos, separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, enfermo, me visitastes, preso e fostes me ver. O assunto que eu quero tratar é a questão da vontade. Cleito, agora aqui no iniciozinho, ele falou muito a respeito dessa questão da vontade, lá em Levítico, no texto, né? Quando aparece ali de longe uma suspeita, para já correr e resolver, não espera se concretizar. Então, é a respeito da vontade. E o que esse texto tem a ver com isso? Quero que se atente bem para essa frase: Vinde, benditos de meu Pai. E todo esse texto aqui, todo ele é importante, mas vamos nos atentar mais nessa frase: Vinde, benditos de meu Pai. Jesus nos chama o tempo todo. Nesse contexto aqui, de Mateus 25, já estamos lá no fim da carreira, né? Mas ele nos chama o tempo todo. Quando estávamos distantes, nos chamou para junto dele. Eu mesmo já andei bem distante do Senhor. Em determinado momento ele chamou e aí fui para perto dele. Em seguida, depois que a gente vai para perto, ele nos chama para a gente ter um relacionamento com ele. E em seguida, para realizarmos a sua vontade. Então, distante, ele chama para perto. Depois que a gente está perto, para se relacionar. E depois que a gente começa a se relacionar, para poder fazer a vontade dele. Então, é exatamente sobre isso. Sobre fazer vontade. Sobre fazer a vontade dele. Que é exatamente longe daquele contexto lá de Mateus 25, não muito longe, mas no dia de hoje ele ainda continua nos chamando, como eu falei. E quanto a esse vinde benditos de meu Pai, a esse chamado que é feito hoje para nós, realmente temos a exata noção do significado do vinde benditos do meu Pai, das implicações e da reação que nós temos que ter com relação a esse chamado? E talvez uma boa forma de responder é olhar para o ministério do próprio Jesus, do próprio Cristo. João 5,30 diz: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, o ministério de Jesus, ele já vai trazendo essa resposta, porque o próprio Cristo fala que não faz nada dele mesmo, daquilo que ele ouviu do Pai. E não julga, de qualquer forma, julga do que ele ouve. E o juízo dele é justo, porque ele não faz a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou, que é a vontade do Pai. E se fosse possível resumir o ministério de Jesus em uma única palavra, nesse contexto aqui que a gente está falando, eu diria que essa palavra seria a obediência. Porque eu acho assim, dependendo da situação do texto que a gente está lendo, tem uma palavra que resume tudo. Então, uma palavra que resume Jesus, a salvação. Ele é a salvação. Ele é vida. Então, mas dentro desse contexto aqui, a obediência. Mas que também não deixa de ser 100% isso. Portanto, significado.
né? Como a gente fez a pergunta lá. O significado de benditos de meu Pai consiste naqueles que não fazem a sua própria vontade, mas a vontade de Jesus. A gente vê pelos textos que o bendito de meu Pai, a gente pode deduzir, a gente pode ver nesse sentido aí, que consiste naqueles que não fazem a sua própria vontade, mas a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai. Essa vontade pode ser cumprida da mesma forma que Jesus cumpriu ouvindo o Pai, a nossa vontade. Ela pode ser cumprida, só pode ser cumprida da mesma forma que Jesus cumpriu, ouvindo o Pai. Aleluia. Jeremias 7,23 diz: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, ele pede claramente para que a gente dê ouvido a ele. Se ele chama, os nossos ouvidos têm que estar livres, voltados, atentos para escutar o chamado dele. Interessante é que a nossa audição, quando a gente ainda está no ventre, ela é um órgão que, quando a gente ainda está no ventre da mãe, ele é o único que ele pode ser percebido. O tato, ele não sai pegando nas coisas. A visão, a minha mãe falava que lá para trás, antigamente, as crianças levavam 3 dias para abrir o olho, até mais, né? Hoje em dia, ela fala, as crianças já nascem de olho aberto, né? Alguns anos aí para trás. E a audição, o nariz, né? A criança está toda dentro d'água, né? Daquela ministração que eu falei, mais carnais ou mais espirituais. A gente vê que o feto está lá todo envolto dentro d'água. E o ouvido, a audição, a criança, ela já percebe a audição dentro do ventre da mãe. E tem eu li algumas coisas de alguns neurologistas, tem um aqui específico, Paulo Pati, não sei, não sei ler, não sei pronunciar na verdade, e ele afirma que a criança, ela consegue ouvir ainda, ela consegue reconhecer, tanto que quando ela sai, ele afirma claramente que quando a mãe fala com a criança se acalma. Ela consegue ouvir, é diferente. E até pelo cordão umbilical, as emoções e por aí vai, mas ela consegue perceber. E à medida que vai crescendo, mais ainda. E no mundo espiritual não é diferente. Antes de nascermos em Cristo, é possível ouvi-lo chamar. Porque a gente pensa que só consegue ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo, quando ele já chamou, quando a gente se aproximou, e depois quando a gente começa a ter relacionamento com ele. Mas observe bem, ele chama e a gente se aproxima. Mas a gente tem que primeiro ouvir para depois se aproximar. Concorda? Amém. E esse ouvir, ele pode ser de várias formas. O chamado dele pode ser por várias formas. Por intermédio de situações, por intermédio de pessoas e pela própria obra da criação. Então, não necessariamente a gente vai ouvir a voz dele, mas ouvi-lo de formas diferentes com que Deus tem e Deus fala de 1000 maneiras, de 1000 formas, antigamente pelos profetas, hoje pelo Filho, e continua falando e vai falar de eternidade em eternidade. Ouvir a voz de Deus requer outras situações. Quando a gente ouve, essa ação que a gente ouve, ela vai exigir outras ações. Por exemplo, o movimentar. Deus nos chamou e a gente não foi para perto. Então, o movimentar-se.
Depois que a gente foi para perto, a gente não começou a se envolver, é o aproximar-se, né? Aproximar-se de Deus e colocar em prática aquilo que se ouve. Então, ouvir não é simplesmente ouvir e ficar ali. O ouvir, essa ação de ouvir, ela vai requerer outras ações. Se movimentar, se aproximar e colocar em prática aquilo que se ouve, o que se aprende. Salmo 43, 10 diz: ensina-me a fazer a sua vontade, pois, ó Senhor, pois o Senhor é o meu Deus. Que o seu bom espírito me guie por caminhos retos e seguros. Então ele diz: ensina-me a fazer a sua vontade, pois o Senhor é o meu Deus. Que o seu bom espírito me guie por caminhos retos e seguros. Salmos 43, 10. 43, 10? Não. Não? Não. Vai, eu 143, 10. 43 até o 5. É 143 mesmo. Ah, tá. 143. É porque eu abri no quando eu escrevo aqui, eu não separo o número das letras. Glória a Sim, Deus. amém. Glória a Deus. E o salmo é um L, então tá Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a sua vontade. Queria saber só se vocês estavam atentos. Aprendendo essas coisas com o pastor Cleiton. Essas graças. Então a gente vai entender essas situações. O ouvir, ele é muito mais profundo do que simplesmente escutar. Às vezes, a gente está atento com a nossa mente em outras situações, a pessoa está falando com a gente até responde. Eu gosto de usar o meu exemplo. Larissa fala que eu sou uma pessoa que a ciência tem que estudar, porque quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou concentrado, eu nem escutar, eu escuto. E quando eu escuto, muitas vezes eu respondo e eu nem vejo que eu respondi. Então, o ouvir, ele é muito mais do que sempre, do que entrar uma palavra por seus ouvidos e pronto. O ouvir vai mais além. A gente vai ter que assimilar, a gente vai ter que pensar naquilo, vai dar uma analisada para poder saber o que é aquilo que está sendo dito. E, às vezes, a forma como está sendo dito não é aquilo que querem dizer. Então, o ouvir, o perceber, o ouvir vai envolver muitas situações. A forma que a pessoa fala, a tonalidade que se fala, o jeito que se fala. Tem a CBN, nesse tempo de internet, de IA, né? Sim. Da inteligência artificial, a fala dela é: nem tudo o que se vê, nem tudo o que a gente vê e nem tudo o que se ouve foi dito. Muito interessante. Nossa, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, que coisa maravilhosa. É muito interessante mesmo. Foi em relação à inteligência artificial que está aí, mas espiritualmente falando, Jesus, ele pregou através de parábolas. E ele falava e depois falou para os discípulos: eu falo por parábolas porque nem todo mundo é para poder saber aquilo que eu estou falando. Então tem que estar próximo, tem que estar atento. Não vai ser para todo mundo. Ele chama a todos? Chama. Ele quer todos para perto dele? Quer. Mas a gente tem que estar atento, tem que ir às ações que o ouvir vai levar. O movimentar, o se aproximar, o aprender, o entender, o buscar, e por aí vai. Então, a primeira pergunta foi respondida, o significado, né? O significado de vinde benditos de meu Pai, consiste em fazer a vontade dele e não a nossa. E as implicações do vinde benditos de meu Pai? Essas implicações vai nos levar a uma constante renúncia, vigilância e guerra.
Esse vinde benditos de meu Pai vai nos levar a uma constante renúncia, a vigilância e a guerra. Renúncia de quê? Dos prazeres proporcionados pelo mundo, Eita, que nos céu. afasta de Deus. O Cleito falou aqui agora há pouco a respeito disso aí em Levítico. Levítico 13, né? Essa é uma implicação, a renúncia. E aí, de nos afastar dos prazeres do mundo, que nos afasta de Deus. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a sabedoria da vida não é do Pai, mas soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amém? Então, a renúncia. Importante lembrar que o mal nem sempre virá com a sua aparência. É bom a gente estar com isso bem atento. Lembrado que o Cleito falou aqui um pouquinho antes, nem sempre, na hora que ele está começando a aparecer uma possibilidade, já corre e já denuncia os pensamentos por tudo por aí que está passando. Amém. Para identificar esse mal, é necessário constante vigilância. Né? Para renunciar, a gente primeiro tem que saber, tem que entender, e para isso a gente tem que vigiar. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para tragar. Então, a vigilância, dentro desse processo do vinde benditos do meu Pai, a implicação, né, do vinde benditos do meu Pai, ela é tão importante quanto a renúncia, porque você começa a renunciar quando você vigia. Porque quando você vigia, você entende o que é bom, o que é necessário, o que você tem que fazer, e aí você consegue vencer essa renúncia. Portanto, não se enganem, estamos em constante guerra. O inimigo ele anda em derredor, tramando buscando a quem ele possa tragar. Portanto, não se engane, estamos em constante guerra. Contra quem? Contra a carne, e os nossos desejos nunca estarão livres dessa pressão. Uhum. No mundo tereis aflições. Não é assim? E o nosso desejo nunca vai estar livre dessa pressão. Então, é renúncia, é vigilância e é guerra. Do dia que a gente nasce até o dia que nasce, não. Vamos voltar um pouquinho mais. Do dia da nossa concepção até o dia em que a gente morre. Renúncia, vigilância. E guerra. O tempo todo. Verdade. No mundo tereis aflições. Nossa. E o nosso amigo Paulo, em Romanos 7,18, diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Eita. Vontade, ele até tem, mas ele está dizendo que muitas vezes, em vez de fazer a vontade do Pai, a vontade de Cristo, ele vai fazer a vontade dele. E ele só vai conseguir, assim como nós só vamos conseguir, se a gente estiver vigilante, ouvirmos a vontade
irmos para perto do Cristo, nos Aleluia. envolvermos com Ele e colocar em prática aquilo ao qual Ele nos chama para fazer, conforme a vontade dEle e não conforme a nossa própria vontade. Então, nós já vimos o significado, nós já vimos as implicações e agora vamos ver a reação, a nossa reação. A reação ao ouvir de Jesus, vinde benditos de meu Pai, Eita. vai depender do entendimento do chamado. Ele nos chamou? Então, o meu ouvido, quando eu consegui ouvir a voz dele me chamando, eu consegui entender o chamado dele por uma situação, ou quando eu consegui ouvir o chamado dele pela criação, o meu entendimento, a minha reação vai depender desse entendimento do chamado. É importante lembrar que hoje, né, o contexto de vinde benditos de meu Pai não é o mesmo lá de Mateus 25. Até comecei a falar, mas dei uma segurada porque senão eu ia me antecipar. De Mateus 25, dos versículos que nós lemos, do 31 ao 36, que não é o mesmo de tomar posse. Vinde benditos de meu Pai e tomai posse. O reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Certo? Hoje, o contexto de benditos de meu Pai está no fazei. Não está no entrai. Mateus 25 está falando, vinde benditos de meu Pai, entrai. Mas para nós hoje, ainda não é o entrai. O reino ainda, ele vai ser tomado à força. Então, o contexto de benditos de meu Pai está no fazei. E depende do esforça-te e tenha bom ânimo. Josué 6, quando Deus fala para Josué que Moisés morre, ei, meu servo é morto, agora vem. Então, Josué 1, versículo 6, não só no 6, mas em outros versículos, até o 9, ele vai falar, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Só assim a vontade do Pai será feita. Então vai depender da nossa reação, fazer a vontade do Pai, vai depender da nossa reação, de como a gente vai ouvir, de como a gente vai entender, de como a gente vai se comportar diante desse chamado. Essa é a forma correta, né? E a forma errada e perigosa. Aquele que entende que já correspondeu ao chamado, comete o erro de agora é só esperar para entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, eu posso reagir dizendo, o mundo está preparado, eu recebi o chamado. Então, eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ouvir. E eu tenho que fazer a vontade do Pai. Para lá na frente, eu ouvir de novo. Vinde benditos do meu Pai. Agora sim, entrai. Mas antes de entrar, nós temos que executar. Nós temos que fazer a vontade dele. E vai ser a única forma que a gente vai conseguir entrar. Aquele que entende que o chamado do Senhor é fazer a vontade do Pai e não a sua, não ficará parado e procurará fazer o que lhe foi imputado. Nós já vimos, né? Mas só para justificar aqui o versículo de 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, que geralmente é conforme a nossa vontade. A gente procura fazer geralmente o que a gente quer e não o que Deus quer.
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Observe que lá em Mateus 25, vem entrar para o reino que está preparado desde A fundação. a fundação do mundo. Aí você vai entrar naquele reino para viver a eternidade. Então, ele já foi conquistado, ele já foi dado por Cristo antes dos tempos dos séculos. Então, aqui nós temos o antes, quando ele preparou, e temos o depois que nós entramos. Mas isso vai depender de fazer a vontade do Pai. Portanto, a nossa reação vai depender muito e muito de onde está o nosso coração. Lucas 12:34, né? Aonde está o teu tesouro é onde está o seu coração. Então, essa frase, esse chamado, vinde benditos de meu Pai, vai ser uma coisa maravilhosa de se ouvir lá. O jeito que ele está escrito lá em Mateus 25, que já está se trazendo o tempo da consumação dos tempos, né? Opa, maravilha, chega aqui, separei, cabrito para um lado, ovelha para o outro, ele falei até certo, ó. Cabrito da esquerda, vem, ó. Ovelha do lado esquerdo é bom pra caramba, né? Aí, ovelha do outro, e a gente vai estar aqui do lado direito, e para fazer a vontade dele, a gente vai ter que estar aqui do lado direito, para estar aqui, a gente vai ter que fazer a vontade dele, ovelha de cá, cabrito de cá, e aí, de repente, nessa separação, eu penso que estou aqui, mas na verdade eu estou aqui. Por quê? Porque o meu coração, quando eu estava aqui, muitas vezes eu achava que estava fazendo a vontade do Pai, eu não estava. Porque o próprio Mateus diz, se a gente seguir, descer um pouquinho mais aí os versículos, estava nu, não, nós lemos, né? Sim, senhor. Estava nu E não me vestiste. e não me vestiste. Estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Preso não me visitaste. E nem quando também estava enfermo. E muitas vezes nós fomos. Em determinados momentos nós fizemos isso. Nós demos esmolas, nós demos um prato de comida. Alguém estava doente, a gente foi ali, comprou um remédio. Mas a intenção que aquilo ali foi feito foi segundo a vontade dele? Ou foi para que a gente viesse aparecer? Ou naquele momento que a gente foi fazer tudo isso, a gente estava com o celular, tirando uma selfie e colocando as cenouras vermelhas na frente, que era para poder aparecer e dar uma visibilidade melhor? Aleluia. A vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, às vezes pode até ser fácil, mas o compreender e o entender e colocar em prática esse chamado é que muitas vezes no andar, nesse campo, nesse campo de batalha, é que muitas vezes a gente se perde. Porque a voz do inimigo, muitas vezes, ele pode imitar a voz do Senhor. E a gente pode se enganar. E aí, como diz a pastora Bel, a gente vai estar sinceramente errados. E isso pode nos levar para o lado esquerdo e não para o lado direito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ouvir. Entender que o ouvir vai ter... que a gente primeiro tem que entender bem o significado, que isso vai ter implicação e que a gente tem que ter uma reação disso tudo. Então, ouvir é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E por último, né, como eu já falei ali, só para
frisar mais ainda o nosso coração. O nosso coração, o tesouro que o nosso coração tem que guardar é a palavra, é a voz do Senhor, é a vontade dele. Amém? Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, te damos glórias, Pai amado, neste momento. Te pedimos que o Senhor verdadeiramente venha abrir os nossos olhos, Pai amado, os nossos ouvidos, perdão, e também os olhos. Sim. Mas abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ter o entendimento, Pai amado. O entendimento, aquele ao qual o Senhor mostrou aos seus discípulos nas parábolas, Pai amado, dizendo que nem todo mundo vai conseguir entender. Sim. Muitos vão ouvir, mas não vão conseguir entender. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa fazer com que os nossos ouvidos venham a ter esse entendimento. Entender, ouvir a tua voz, entender a tua voz, entender o teu chamado, entender, Pai amado, o que a tua palavra quer dizer, entender, Pai amado, qual é verdadeiramente o nosso propósito, entender qual é a tua vontade, Pai amado, para nós aqui ainda, Pai amado, enquanto estamos procurando realizar a tua vontade. Sabemos que neste mundo, Pai amado, os atrativos não são poucos, são imensos. E basta, Pai amado, um pouquinho só para que a gente venha se distrair. Portanto, Pai amado, nos ensine, Pai amado, a lutar. Nos ensine a guerrear. Nos ensine, Pai amado, a resistir. Nos ensine, Pai amado, a guardar a vigilância. Porque só assim, Pai amado, nós conseguiremos vencer. E para isso, Pai amado, é necessário que a tua vontade esteja acima da nossa. Que nós possamos entender isto, Pai amado. Não adianta a gente ir, Pai amado, de qualquer forma e de qualquer jeito. A gente tem que ir debaixo da tua vontade e debaixo do entendimento de qual é a tua vontade e qual é o teu propósito. E realizar, Pai amado, tudo o que o Senhor nos pede. Da forma correta, no tempo correto e do jeito, Pai amado, correto. Tudo isso para a tua honra e para a tua glória, não para a nossa. Em nome de Jesus, amém. Amém.